Igreja Presbiteriana da Herança Reformada tem a alegria de compartilhar com vocês uma aula preparada e elaborada para as crianças, com Tia Pel. Nossos primeiros pais são Adão e Eva. Deus do pó formou o corpo de Adão e Eva de sua costela. Deus lhe fez a sua imagem, uma alma lhes deu para serem santos e felizes ali no jardim andar com Deus. Também eu tenho uma alma como Adão. Bom dia, crianças! Hoje é domingo, dia do Senhor, e Tia Pel preparou uma aula maravilhosa para vocês. Continuando o nosso assunto, essa será a última aula sobre os milagres que o Senhor Jesus fez. Nós vamos continuar aprendendo, mas esse será a última aula sobre os milagres que o Senhor Jesus fez. Nós aprendemos que o Senhor Jesus fez muitos milagres. Milagres com comida e bebida, milagres com a natureza, milagres com mortos. E agora nós estamos estudando os milagres que o Senhor Jesus fez com os doentes, pessoas que eram doentes. Nesta aula, aprenderemos o milagre da cura do cego de nascença. Mas antes de começar essa aula, nós vamos orar. E depois nós vamos ouvir um recadinho do Leão Judá, tá certo? Vamos fechar os olhinhos. Senhor, graças te damos por esse dia. Obrigada, Senhor, pelo dia do Senhor. Abençoa cada criança que vai ouvir a tua palavra nessa aula. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém, crianças. Agora vamos ouvir o recadinho do Leão Judá e depois nós vamos assistir o filme sobre a cura, sobre o milagre da cura do cego de nascença, um homem que nasceu cego, ele já nasceu cego. Então vamos ver o recado do Leão Judá, depois nós vamos assistir o filme e depois Tia Pel vem com a aula. Um beijo, não sai da aula. Começa agora o Judá Responde! E aí, turma, tudo bem com você? O meu amigo João perguntou: Judá, por que não podemos ter tudo o que a gente quer? João, muito obrigado pela sua pergunta. Turma, para responder a esta pergunta, eu vou lá no livro de Deus, a Bíblia. Deus nos ensina em sua palavra duas coisas muito importantes. Primeiro, que existe um tempo certo para todas as coisas. Isso está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Olha só, existe um tempo próprio para tudo, e há uma época para cada coisa debaixo do céu. Deus também nos diz, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que Ele sabe os planos e projetos que Ele tem para nós, e que são planos de paz, e não maus. Por isso, nem sempre podemos fazer tudo o que nós queremos. Temos um tempo certo para brincar, estudar, ajudar nas coisas de casa e trabalhar. Muitas vezes, quando nós desejamos ter alguma coisa, mas é muito difícil de conseguir, é porque ainda pode não ser o momento para termos aquilo, e precisamos esperar com alegria. Pois, você lembra que Deus disse que Ele tem planos bons e não maus para nós? Por isso, devemos viver cada dia com muita alegria, fazendo cada coisa em seu tempo, sabendo que Deus nos ama muito. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós e sabe o que é melhor pra gente, né? Ai, ai, eu adoro ficar no colo do Papai do Céu. E você? É isso aí, turma! A gente se vê, hein? Tchau! Se vocês repararam bem, o Mestre sempre disse que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas, prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor.
Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Não é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece-te com ele. Sou eu. E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. Ide e trazei os pais dele. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vou-lo disse, não ouvistes? Para que eu quereis tornar? A ouvir quereis vós,
porventura fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, crianças, vocês viram que maravilha esse milagre que o Senhor Jesus fez, a cura do cego de nascença. Então, esse homem já nasceu cego. Desde quando ele nasceu, desde o ventre da sua mãe, ele já era cego. Nós vamos fazer essa aula um pouco diferente. Nós vamos ler, tá, os versículos, porque vocês já viram a história no filme, tá bom? Vamos lá ler com Tia Pel junto comigo, João 9, de 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Continuando, João 9, de 4 a 7. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo, uma lama com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, o cego, lavou-se no tanque de Siloé e voltou vendo. João 9, 13 a 21. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu: O homem aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais dele, o pai e a mãe do cego, e os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais do cego de nascença responderam: Sabemos que este é nosso filho, e que ele nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem,
falará de si mesmo. João 9, de 24 a 34. Então chamaram pela segunda vez os fariseus o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então o cego falou assim para os fariseus: se ele é pecador, eu não sei. Eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu estou vendo. Agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes o homem, o cego: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem, Jesus, não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, os fariseus: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. João 9, 35, 38. Ouvindo Jesus que os fariseus tinham expulsado o cego, encontrando-o, lhe perguntou. Jesus perguntou ao cego: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou o cego: creio, Senhor, eu creio, e o adorou. Então, crianças, o cego entendeu, seus olhos, não só os seus olhos físicos foram abertos, como seus olhos espirituais, porque todos nós somos cegos espiritualmente. Tia Pel, o que é que a gente aprende com essa aula? Vamos ver o que a gente aprende com essa aula. O que aprendemos com essa aula? Primeiro, aprendemos que todos os homens nascem cegos espiritualmente. Todos nós, crianças, nascemos, somos cegos de nascença, cegos espirituais. E que somente o Espírito Santo de Deus pode abrir nossos olhos para crermos que Jesus é o Filho de Deus, é o único caminho, a única verdade. E Ele é aquele que nos leva à presença de Deus, é o caminho que nos leva a Deus. Eu sou o caminho, o único caminho, a única verdade e a vida eterna é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o cego afirmou: creio, Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, e o adorou. Segunda coisa que aprendemos com essa aula: aprendemos que somente Jesus, sendo o Filho de Deus, poderia fazer com que um cego de nascença pudesse voltar a enxergar. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem Jesus não fosse Deus, não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha o que o cego falou. O cego falou: se Jesus não fosse Filho de Deus, nada poderia ter feito, porque só alguém sendo Filho de Deus poderia abrir os olhos a um cego de nascença. Então, crianças, só Jesus pode abrir os nossos olhos espirituais, os olhos da nossa alma, do nosso espírito, para a gente ver a salvação em Cristo Jesus. Vamos aprender o versículo dessa aula? Está lá no Evangelho de João, capítulo 9, 33. Vamos ler com tia Pel? Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então, essas foram as palavras do cego. O cego de nascença entendeu que só Jesus, sendo Filho de Deus, tendo o poder de Deus, poderia ter feito esse milagre na vida dele. Então, versículo que a gente aprendeu: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então, crianças, saibam que Jesus pode abrir os nossos olhos, que Jesus pode abrir os nossos olhos espirituais para que a gente veja a salvação, para que a gente tenha e receba a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, crianças, creiam que Jesus é o Filho de Deus, que só através de Jesus teremos a vida eterna. Vamos ver o louvor agora?
Um beijo, até a próxima aula. Hora do louvor, crianças. Eu quero louvar a Deus com Tia Pel. Canta comigo, esse louvor é muito bonito. Jesus e os discípulos pelo caminho, olhou para um homem, um cego, sentado sozinho. De quem é a culpa, Senhor? Foi ele ou seu pai que pecou? O que é que nos leva a sofrer? E tanta aflição padecer, e a razão desta dor conhecer. Então respondendo Jesus, disse: eu sou a luz. Melhor trabalhar sendo dia, eis que a noite vem. Da sua saliva tomou, com terra na qual misturou, aos olhos do cego estendeu a mão, fugindo-lhe a escuridão, fez brilhar clara luz sobre o dia. Quem ele era eu não sei, cumpriu meu maior desejo, e nem seu nome posso dizer, só sei que agora vejo. Quem ele era eu não sei, cumpriu meu maior desejo, e nem seu nome posso dizer, só sei que agora vejo. Quem ele era eu não sei, cumpriu meu maior desejo, e nem seu nome posso dizer, só sei que agora vejo. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver?